E a iluminação é o pleno despertar da consciência crística. Se nós rompermos hoje no nosso inconsciente uma crença limitante, que é a de que Jesus, o Cristo, era o único Filho de Deus, e reconhecer que eu não sou um pobre pecador, que eu também sou um Filho de Deus, eu sou um filho do Criador, eu sou um filho da consciência universal, eu sou um com o Pai, Mãe, consciência universal. E se eu sou um com o Pai, Mãe, consciência universal, se eu sou um filho dele, manifestado aqui na Terra para um curso de mestria sobre mim mesmo, sobre a minha própria essência, sobre a essência do meu ser. Se eu sou um com essa vida que permeia todo o universo e todos os multi-universos, em diferentes formas e dimensões, porque em cada dimensão, conforme nós vamos ascensionando as dimensões, nossos corpos vão ficando mais sutis até se tornarem a plena luz, somente luz, mas continuar consciente, continuar vivo, porque a morte não existe. Existem passagens entre as dimensões e nós passamos entre as dimensões. Até hoje, aqui na terceira dimensão, na Terra, em Gaia, nós passamos de dimensão com a conhecida morte. Nós passamos para a quarta dimensão, que na Terra está sendo extinta, juntamente com a terceira dimensão. Então nossos corpos vão sendo sutilizados, vão ficando mais sutis para alcançar a quinta dimensão. Gostaria de desejar a você um bom dia. Meu nome é José Carlos, eu estou aqui para falar com você sobre o despertar da consciência. Despertar a consciência é algo incrível que acontece na vida do ser humano. E, na verdade, seria o grande propósito, o grande objetivo de estarmos aqui encarnados na Terra, vivendo essas experiências na dualidade. Quando nós despertamos a consciência, nós passamos a ver a vida de uma forma totalmente diferente daquela que nós somos ensinados desde que nascemos, porque existe todo um sistema controlando para que você não desperte, fazendo ações, enfim, desenvolvendo propósitos escusos para que você não consiga despertar a sua consciência. Mas eu vou aqui fazer uma analogia do despertar da consciência com um estudante secundarista que decide fazer uma faculdade, cursar um curso superior, prestar vestibular, enfim, enfrentar todos os desafios inerentes àquele curso. Vamos pegar um exemplo hipotético, poderia ser qualquer um, uma faculdade de medicina, uma faculdade de música, né, uma faculdade de pedagogia. Vamos dizer que você decidiu estudar medicina. Você sabe que é difícil passar no vestibular, é difícil o aprendizado, porque você vai ter que aprender muitas coisas sobre o ser humano, sobre o corpo humano. E isso vai exigir muito de você, vai exigir que você se dedique, que você busque, você vai ter provas, você vai iniciar fazendo uma prova, que é a seleção, é o vestibular. E ela é difícil, se você não passar nessa prova, você nem começa o curso. Então, despertar a consciência é isso. Você decidiu, através de um ato consciente, transformar a sua vida. Quando você decide fazer um curso de medicina, música, ou seja o que for, você está decidindo consciente disso. Você quer aquilo para a sua vida. Você quer exercer aquela profissão. Você quer ser útil para a humanidade daquela forma. Você quer construir a sua materialidade através daquela profissão. Você quer constituir uma família, construir uma casa, ter um carro ou mais, enfim, o que precisar, ter um local de lazer, ter condições de fazer as viagens que precisa através daquela profissão. Então é um ato consciente. Assim como despertar a consciência é um ato consciente. Você tem que tomar conhecimento. Eu estou numa estagnação, algo está acontecendo na minha vida, eu não gosto do que está acontecendo na minha vida, ou não está da forma como eu gostaria.
Eu quero uma transformação. É uma decisão. É uma tomada de decisão. É uma tomada de coragem. Vou despertar a minha consciência. Mas eu se quero ouvir falar nisto antes, poxa vida, aí é bem difícil, né? É bem difícil. Mas agora você está ouvindo falar, porque eu estou falando sobre isso. Eu vou falar para você quando Jesus despertou a sua consciência crística na Terra. Porque Jesus, o Cristo, é uma referência. Aí quando eu falo em Jesus, as pessoas já tendem a sair do vídeo, porque ninguém quer ouvir falar de Jesus, exceto aqueles que estão nas religiões. Acontece que Jesus nunca foi religioso. Sua família gostaria que ele fosse para a religião. Ele conta isso em Cartas de Cristo. A sua família gostaria e o levou para ser provado pelos religiosos. E ele foi rejeitado porque era muito rebelde. Ele foi rejeitado porque não se subordinou à religião, às limitações, às crenças limitantes que a religião iria naturalmente lhe impor e que impediriam o seu despertar da consciência crística. Após Jesus ter saído da terra, ter sido morto, porque era um problema para as religiões e para o sistema, o seu nome seguiu sendo divulgado, mas não da forma como deveria, porque tudo foi modificado atendendo aos interesses das religiões daquela época, dos fariseus, dos escribas, atendendo aos interesses do sistema na época. Tudo foi modificado. Nada poderia ser falado como foi falado. Por isso que Jesus ensinava através de parábolas, para que todos pudessem compreender que não eram as religiões que traziam a iluminação, o despertar da consciência crística no ser. Não. Era um processo interior, era uma tomada de consciência interior, assim como ele decidiu. Ele relata em Cartas de Cristo que quando ele decidiu procurar João Batista para ser batizado, ele tomou consciência de que levava uma vida que não era adequada, que trabalhava quando precisava de dinheiro para fazer festas somente, que não era bem quisto nem pela sua família e nem pela comunidade onde vivia. Todos já tinham uma ideia de quem era Jesus. Ele era um fanfarrão, segundo ele mesmo dizia. Não precisa tirar pedra em mim. Eu estou me referindo à história contada através de um canal purificado para que pudesse chegar Cartas de Cristo à humanidade. Então ele mesmo dizia que era um fanfarrão. E ele chegou num ponto que tomou consciência. É uma intenção, como eu ensino sempre aqui, é uma intenção, é o primeiro passo para criar uma nova realidade. Ele intencionou: eu vou procurar João Batista porque eu não posso continuar sendo desta forma. Porque ele vivia daquela maneira, porque ele não concordava com o que estava à sua volta. Na sua essência ele não concordava. Ele simplesmente não fazia o que queriam que ele fizesse. Foi um rebelde? Se não tivesse sido um rebelde, não teria despertado sua consciência. Então, se você se identifica com rebeldias, você está perto do processo de despertar sua consciência, porque eu também fui um rebelde. Não um rebelde de agredir o sistema, nem nada, não, nunca fui assim. Pelo contrário, eu sempre fiz o que precisava ser feito nesse sistema, até tomar consciência e então começar a criar uma nova realidade, intencionar, pensar sobre uma nova realidade, até que culminou com o despertar da minha consciência. O despertar da consciência pode ocorrer de diversas formas, mas sempre começa com uma decisão consciente, sempre começa com uma intenção. Nem sabia também sobre despertar da consciência, mas eu intencionei, assim como Jesus fez, melhorar a minha vida, a minha condição, compreender melhor este mundo e a vida que eu estou levando aqui. E através desta busca, o meu caminho foi através da ayahuasca. Eu despertei o Santo Daime, como alguns conhecem. Eu despertei minha consciência na primeira vez que eu tomei Santo Daime ou ayahuasca. Mas eu fui consciente, eu me entreguei, confiei no processo que estava acontecendo e despertei. E desde então eu venho trabalhando para a elevação da minha consciência cada vez mais. E chegou um momento em que eu queria que as pessoas pudessem despertar a sua consciência também. Segui um trabalho através da ayahuasca por muito tempo, por muitos anos, ajudando as pessoas, vi muitas pessoas despertarem sua consciência. Mas eu reparei também que eu
eu via muitas pessoas que despertavam não através da ayahuasca, mas através de mim. Eu estava sendo um canal para o despertar da consciência das pessoas. Então eu chegava, trazia uma mensagem para a pessoa e a pessoa, pum, do nada despertava. Eu via, eu sentia, eu notava que a pessoa mudou o seu comportamento perante a vida, a sua visão de mundo. E então foi que eu tomei a decisão de desenvolver mecanismos que através dos quais eu poderia ensinar as pessoas a despertarem a própria consciência, o autodespertar da consciência. Então eu venho desenvolvendo há anos e neste ano eu comecei a escrever muito sobre isso, publicar livros e também publicar vídeos, assim, vídeos caseiros, como eu faço, como eu posso, com o que eu tenho. A gente não faz com aquilo que a gente imagina que seria o ideal, a gente faz com o que a gente tem. E eu faço com o que eu tenho. E eu publico e estou aqui buscando amorosamente, de coração, ensinar você a despertar a sua consciência. Você que é o rebelde do mundo, você que é a pessoa que não aceita as condições que são impostas pela família, pelas religiões, pelos sistemas de governo, por nada. Não que você queira cometer crimes, não. Pelo contrário, você é uma alma pura, você é um coração puro, que está buscando manifestar aqui na Terra, uma realidade diferente daquela que querem impor para você. Então, como eu estava falando, meu exemplo, o estudante de medicina, o estudante de música, o estudante de pedagogia, ele vai passar por um processo, ele tem que passar pelo vestibular, pela seleção. E a seleção para quem está despertando a consciência é a tomada de decisão, é intencionar despertar a própria consciência. Se você não passar por esse processo, por esse vestibular, você não vai despertar a sua consciência, porque tem que ser consciente, tem que ser de dentro para fora, tem que ser sentido. O meu trabalho é instigar você a sentir que você precisa despertar a sua consciência. Então você começar a buscar os mecanismos. Hoje eu sei que não precisa ser através da ayahuasca somente. Para algumas pessoas é. Outros não terão coragem de passar por esse processo tão profundo, que é muito profundo. É extremamente profundo. Vai mexer com tudo nas suas raízes. E eu hoje não trabalho com a ayahuasca. Eu apenas ensino aquilo que eu aprendi. E através dos meus ensinos você pode estudar e trabalhar o seu inconsciente, trabalhar as crenças limitantes que impedem você de despertar a sua consciência. Porque quando você acreditar que o Cristo era o único Filho de Deus e você se excluir disto, você já não está habilitado a despertar a consciência. Você entende o trabalho que eles vêm fazendo, os fariseus, desde a época de Jesus? Então, o único Filho de Deus, meu Deus, e eu sou o quê então? Ah, sim, um pobre pecador? Não, eu não sou um pobre pecador. Eu sou um Filho de Deus. Eu sou um filho do Criador. Eu sou um filho do Um. Eu sou um com Ele. E você também. Porque eu tenho no meu coração a chama trina do amor, da sabedoria e do poder. E eu apenas a utilizo mal, porque eles nos ensinam a odiar os outros, nos ensinam a dividir em raças, a dividir em times de futebol, a dividir em partidos políticos, a dividir em gêneros e outras tantas divisões, competir entre si, competir nos esportes. O esporte é maravilhoso, movimentar o corpo é maravilhoso. A competição é péssima, porque nós podemos fazer o esporte cooperando. Porque você já imaginou se eu gasto toda a minha energia vital ao invés de enfrentar o outro, que começa no esporte, depois vai para as guerras, né? Enfrentar o outro a ponto de eliminar o outro. O esporte é uma preparação para a guerra. Pode ver que onde é muito incentivado os esportes, nas escolas militares, nos regimes militares, porque ele te prepara para atacar o outro, para vencer o outro, para ser superior ao outro. A competição, que é tão incentivada, é o ensino primário da guerra. Então quem quer a paz não pode pensar na competição, tem que pensar na cooperação. Então eu vou gastar toda essa minha energia cooperando. Vamos desenvolver esportes que trabalhem a cooperação e não a competição. Poderia ser um processo intermediário de mudança, onde você pode, por exemplo, reunir um grupo, 2 grupos, 3 grupos de pessoas, já que precisam competir, né? Até entender que o mais bonito, o mais
altruístico, o mais correto é cooperar para a evolução humana, poderiam construir casas, então fazer uma competição de qual é a casa que ficaria mais bonita, que ficaria mais agradável, e cada grupo teria que cooperar o máximo possível para fazer essa construção, e poderiam sair construindo casas, ao invés de gastar sua energia nas academias, gastar sua energia competindo, né? Poderiam estar construindo algo de bom que vai ser útil para outras pessoas, que vai servir de abrigo para uma família, que vai servir de ninho para uma criança, para que ela não precise nascer numa estrebaria como Jesus nasceu, numa manjedoura, que era um local onde servia para alimentar os animais, conhecido por coxo. Você coloca no coxo o alimento para os animais, era a manjedoura onde Jesus nasceu. Então, se fosse cooperando, se teria um local adequado para nascer as crianças. Existe toda uma visão diferenciada que se chama o conhecimento da verdade. Depois que Jesus despertou a sua consciência crítica, ele disse: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu comecei, isso nunca saiu de mim desde quando eu aprendi na religião isso, porque a religião serve para alguma coisa, porque existe lá algo, não sei se é na Bíblia, onde é que diz que quando Deus quer, até o diabo trabalha a seu favor, ao seu propósito. Então, eles mentiram sobre Jesus, sobre a história de Jesus verdadeira, e omitiram e mentiram. Mas mesmo assim, uma consciência mais atenta capta nas entrelinhas as palavras verdadeiras de Jesus. Por isso falava através de parábolas, para que com o passar do tempo todos pudessem compreender. Uma consciência mais preparada já ia entender, mesmo não desperta. E eu busquei através desse ensinamento conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E também através de um conhecimento ancestral, conhece-te a ti mesmo, atribuído a Sócrates. Mas sabes que não era Sócrates, porque antes de Sócrates já estava escrito no templo de Delfos, essa inscrição estava lá, antes de Sócrates. E eu busquei a verdade a vida inteira. Era um rebelde em todos os locais onde estive. Fui um rebelde em casa, embora respeitasse minha família e meus pais, né? Respeitasse tudo, todo o ordenamento, mas não aceitava as coisas como eram impostas. E também nas academias militares, quando comecei a ver que nada fazia sentido, ou a grande maioria daquilo não fazia sentido para mim, não ressoava comigo, como a gente diz, sabe? Não ressoa. Bate no teu coração e teu coração diz: não, não é isso. A mente aceita, por isso nós somos ensinados a ser mentais e não sentimentais. Porque o sentimento verdadeiro, quando você filtra a informação, ela vai entrar na mente, né? Através dos ouvidos, através dos olhos, principalmente, né? Do sentir. E o sentir é esquecido. E eu sempre usei o sentir. O despertar da consciência mudou a minha vida, transformou. Tudo que eu sou, tudo que eu me transformei, a maneira como eu conduzi minha família, a maneira como eu me dirijo às pessoas, o respeito, a amorosidade, a paz, a manifestação constante desses sentimentos e até mesmo uma luta, entre aspas, constante por essa manifestação desses sentimentos no meu mundo. Claro que nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter o nosso sustento, e eu jamais vou dizer para alguém: não faça isso, não busque seu sustento. Busque seu sustento, traga o sustento da sua família, para a sua vida, para o seu mundo. Traga o melhor que puder para todos, mas trabalhe o despertar da consciência. E quando você busca, você encontra. E aquilo que você acredita, você manifesta na sua vida. Por isso os fariseus fazem questão de colocar crenças limitantes na vida dos seres humanos. Porque se você colocar uma crença limitante que a pessoa acreditar, acabou para ela não desperta mais. A menos que alguém consiga chegar e dizer: vamos mexer essa crença, vamos trabalhar nessa crença limitante e vamos então acreditar de uma forma diferente, de uma forma altruística, construtiva, amorosa, com compaixão. E eu trabalho assim, eu trabalho trazendo a verdade para você, que essa verdade vai te levar a intencionar o despertar da tua consciência, e o despertar da consciência vai te levar à elevação espiritual, à iluminação, a manifestação constante do amor incondicional, da paz, da alegria na tua vida, que culminará com a tua iluminação.
E a iluminação é o pleno despertar da consciência crística. Se nós rompermos hoje no nosso inconsciente uma crença limitante, que é a de que Jesus, o Cristo, era o único Filho de Deus, e reconhecer que eu não sou um pobre pecador, que eu também sou um Filho de Deus, eu sou um filho do Criador, eu sou um filho da consciência universal, eu sou um com o Pai, eu sou um com o Pai, Mãe, consciência universal. E se eu sou um com o Pai, Mãe, consciência universal, se eu sou um filho dele, manifestado aqui na Terra para um curso de mestria sobre mim mesmo, sobre a minha própria essência, sobre a essência do meu ser, se eu sou um com essa vida que permeia todo o universo e todos os multi-universos, em diferentes formas e dimensões, porque em cada dimensão, conforme nós vamos ascensionando as dimensões, nossos corpos vão ficando mais sutis, até se tornarem a plena luz, somente luz, mas continuar consciente, continuar vivo, porque a morte não existe. Existem passagens entre as dimensões, e nós passamos entre as dimensões. Até hoje, aqui na terceira dimensão, na Terra, em Gaia, nós passamos de dimensão com a conhecida morte. Nós passamos para a quarta dimensão, que na Terra está sendo extinta, juntamente com a terceira dimensão. Então nossos corpos vão sendo sutilizados, vão ficando mais sutis para alcançar a quinta dimensão. Então não existirá mais essa passagem da terceira para a quarta dimensão e depois da quarta para a terceira, através do nascimento, né? Através da mãe, do pai, do ventre da mãe. Está desaparecendo a terceira e a quarta dimensão. E aqueles que não conseguirem elevar sua consciência ao ponto de sutilizarem os seus corpos e merecerem, vamos dizer assim, estarem na quinta dimensão, na Terra, serão retirados e levados para outros orbes. E aí que entra essa história do Tresiatlas, do que vem depois dele, que é o Hercólobos. O Hercólobos é o conhecido planeta Chupão, ele vai vir e vai atrair por afinidade vibracional todas aquelas almas, aquelas consciências que não conseguiram se elevar à quinta dimensão. Não conseguiram elevar-se em amor, em alegria, em paz. Preferiram permanecer no medo, na discórdia, no ódio, na raiva, naqueles sentimentos inferiores, na tristeza, na apatia, na vergonha, na culpa. Então, se você está vibrando nessas condições, seja pelo motivo que for, você está comprando sua passagem para outro orbe de terceira dimensão, perdendo a oportunidade de ascensionar para a quinta dimensão aqui na Terra, que era o objetivo. Que se compararmos com a sua formação lá na faculdade, o que seria isso? Você passou no vestibular, começou o curso, não quis estudar, preferiu fazer festa, preferiu fazer... Você sabe como é que é quem passou por uma faculdade. Preferiu só o prazer, só o lazer, só a diversão. Como você vai alcançar outra dimensão? Como você vai alcançar o dia em que a sua turma vai se formar lá no final? Está chegando a formatura da humanidade. Está chegando o dia. Como você vai chegar lá? Você não vai conseguir. Lamento te informar. Ou você desperta sua consciência e a decisão pode ser tomada a qualquer momento. Para isso, eu tenho todos esses livros aí para te auxiliar. Para te auxiliar, meu propósito é esse, que você possa despertar. E veja bem qual foi o propósito, porque tudo tem que ser intencionado amorosamente. Quando eu comecei a escrever esses livros, eu tinha uma primeira intenção, que era que esses livros pudessem chegar aos meus filhos, mesmo depois da minha partida aqui na Terra. Porque falar verbalmente, as pessoas às vezes não têm paciência para te ouvir, não querem te ouvir, sempre essa conversa. Porque o apelo aí do mundo aí fora, é muito forte. E é muito difícil um pai ou uma mãe convencer um filho de que não é aquilo ali, que ele precisa ir além daquilo ali. E esse além está de dentro para fora, de sentir que tem que ir. E depois, como essa minha intenção era tão amorosa, ela acabou se tornando uma missão de vida, que é expandir para toda a humanidade esse conhecimento. Por isso eu trabalho bastante, eu escrevo, eu utilizo tradutores, traduzo e publico em outras línguas e vou indo, e vou levando para todo mundo, quanto mais eu puder.
E é por isso que eu estou aqui nesse dia chuvoso, uma chuvinha maravilhosa caindo ali fora. Despertei com as trovoadas lá pelas 6 horas da manhã, um pouco antes. Umas trovoadas maravilhosas, fiquei ouvindo assim, sentindo aquela trovada, assim, aquele trovão que você ia, que muita gente tem medo, né? Eu adoro. Os fenômenos da natureza são maravilhosos, porque tudo que é da natureza é maravilhoso. Ah, mas a tempestade ela é uma criação do inconsciente coletivo da humanidade. Você sente o medo porque os noticiários... Olha, falei nele, ele veio se manifestar, ó, trovão. A tempestade, ela começa quando você assiste a televisão, porque eles te põem medo. A previsão do tempo é o medo. Pode assistir, tudo que está nos meios de comunicação do sistema, né, te põe medo, porque o medo é 100 Hz, ele te mantém lá embaixo. Você nunca chega na neutralidade, no amor incondicional, na aceitação, na alegria, na paz, se você sentir medo de algo. Então, o tempo é o primeiro medo. Porque acontece uma coisa ou outra com uma pessoa ou outra que faz parte da criação dela, faz parte dos karmas. A criação que eu digo não é a criação que teus pais te deram. A tua criação, da tua realidade, baseado naquilo que tu aprendeu, no teu nível de conhecimento da verdade. Então você não precisa ter medo. E quando você prepara um temporal, que eles dizem lá na previsão do tempo, vai vir vendaval, vai vir chuva de granizo, vai vir isso, vai chover canivete. Eu só penso uma coisa assim, para mim não vai acontecer nada, porque eu sou um filho de Deus. Deus não lançaria canivete sobre mim, porque eu vibro em frequências superiores. Eu vibro no amor incondicional, na paz, na harmonia, na alegria. E quando você está nessa situação, você jamais vai ser atingido pelas consequências do medo. A partir dessa crença que eu tenho, que eu estou falando para você pode ter também, você vai passar a amar a chuva, os dias chuvosos como eu amo, vai passar a amar os dias frios, neve, a geada, o dia de sol, tudo passa a ser maravilhoso. Não existirão mais dias ruins, somente dias bons, somente dias maravilhosos. É isso, vou ficando por aqui hoje. Espero ter ajudado você em alguma coisa e estou à disposição. Você tem um espaço para questionamentos aí, se questionar eu irei responder com maior satisfação. Também coloco meus livros lá à disposição. Começa com Libertando a Mente, Superando Crenças Limitantes. Depois nós temos diversos outros. Falo sobre mutirão em algum, falo sobre a compaixão em outro, falo sobre as Cartas de Cristo, que é um trabalho feito de estudos das Cartas de Cristo, um estudo aprofundado para você estudar mesmo durante 365 dias. É a proposição para em um ano você despertar a sua consciência crística apenas estudando os ensinamentos de Cartas de Cristo. Essa quadrilogia é Jornada ao Reino Interior, 365 dias para despertar a consciência crística. São 4 volumes, estão disponíveis na Amazon, estão disponíveis na Hotmart. Na Amazon tem e-book e tem impresso, e na Hotmart tem para download, né? Se você quiser fazer download no PDF, e tem impresso também, né? Que é impresso na Wiclap. E você recebe aí na sua casa, impresso sob demanda. Então é isso, e temos outras obras também maravilhosas. Desperte o Arquiteto da Sua Vida, e muitas outras. E tem muitas outras saindo ainda, conforme eu vou intuindo, eu vou escrevendo e publicando. E assim, eu sou muito grato por você me acompanhar até aqui. Eu faço o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, se inscrever nas nossas redes sociais, acompanhar aquilo que nós vamos divulgando conforme nós podemos, conforme vai sendo possível. É uma satisfação poder compartilhar contigo deste despertar da consciência da humanidade. Minha missão aqui é trazer a você o conhecimento da verdade. Namastê, gratidão.